Olá pessoal, meu nome é Esther e meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida de alguma forma, seja através de uma palavra, uma reflexão ou compartilhando momentos. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é separar uma Bíblia de linguagem atual. Essa aqui que eu estou usando é a Bíblia Viva. Eu escolhi essa Bíblia para poder fazer o estudo porque ela tem uma linguagem muito fácil, uma linguagem muito atual. Então, eu vou ler e não vou ter problemas na hora de interpretar o texto. Então, escolha uma Bíblia de linguagem fácil. A Bíblia nós vamos ler, nós vamos pensar e nós vamos colocar ela em prática. A Bíblia não é qualquer livro, então você não deve simplesmente ler, você deve praticar, viver aquilo que está escrito. Bom, esse aqui é o nosso segundo vídeo, é a parte 2 do nosso estudo sobre Gênesis capítulo 3. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, volta para poder assistir, porque aqui nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Lá na parte 1 do nosso vídeo, nós aprendemos quem que era aquela serpente que está lá em Gênesis capítulo 3. Nós aprendemos que aquela serpente é o diabo e nós estudamos um pouquinho sobre a origem do diabo, quem ele é, o que ele faz, como ele age, e nós estudamos tudo isso na parte 1. E também aprendemos qual foi o primeiro pecado cometido, que foi o pecado da desobediência. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo, porque nós temos muita coisa para poder aprender. Hoje, nós vamos focar na queda do homem e falar sobre o plano de salvação, porque está tudo interligado. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas fica no Novo Testamento. Fica mais para o final da Bíblia. Fica depois de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí vem Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: Não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Aqui está falando sobre ação e reação. Tudo aquilo que nós fazemos, ela gera uma consequência. Todas as atitudes que nós tomamos, ela tem uma consequência. Se nós fizemos algo bom, nós temos a consequência de algo bom. Por exemplo, se eu estudei para a prova, eu vou passar nessa prova. Por quê? Porque eu tive a atitude de estudar. Então, você vai passar nessa prova porque você fez a sua parte, você estudou. Mas quando nós fazemos algo de errado, nós também vamos colher aquilo que nós fizemos de errado, que é a consequência. Você precisa entender uma coisa: a consequência das nossas ações, das nossas atitudes, ela é inevitável. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Eu pequei, eu vi que eu errei. Eu me arrependi profundamente daquilo que eu fiz e eu pedi a Deus perdão. Senhor, me perdoa. Eu sei que eu errei, me perdoa. Se você arrependeu do seu pecado, se você pediu perdão, Deus, ele nos perdoa sim. Mas a consequência daquilo que você fez, ela virá. Porque foi você quem fez. A atitude foi tomada por você. Então, essa consequência, mesmo você pedindo perdão a Deus, mesmo você sendo perdoado, a consequência, ela virá. Então, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, pare para analisar aquilo que você está fazendo, porque tudo aquilo que você fizer gera uma consequência. Então, vamos continuar? Gênesis capítulo 2, versículo 16. 2,16 diz assim, olha: E deu-lhe a seguinte ordem: Você pode comer de toda árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Aqui nós estamos lembrando qual foi a ordem que Deus deu. Olha, aqui no Jardim do Éden tem milhares de árvores. Tem muitas árvores, você pode comer de todas, mas tem uma, apenas uma, que você não pode comer.
Essa foi a ordem que Deus deu. Mas aí surgiu aquela serpente lá em Gênesis 3, que na verdade é o diabo, e que falou nos ouvidos da Eva e que a seduziu com palavras. E ela, mesmo tendo aquela certeza de que ela não podia comer, porque ela tinha certeza daquilo, ela não tinha dúvida daquilo, mas mesmo assim, através da astúcia de Satanás, através do engano, da mentira, porque a mentira do diabo ela é tão natural que ela convence o homem. E a Eva ela foi convencida a comer daquele fruto e ela comeu. Ela ofereceu ao seu marido, que não disse não, e também comeu. Então, os dois pecaram, os dois erraram. E aí vai ter consequência para todo mundo. Vai ter consequência sim para a serpente, vai ter consequência para a mulher e vai ter a consequência para o homem. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Entenda isso. Bom, aqui eu falei que no finalzinho Deus disse assim: se você comer, certamente você morrerá. O que é esse morrerá? Nós vamos entender já já. Aqui está falando sobre a morte física e sobre a morte espiritual. São dois tipos de morte. Lembre-se que quando Deus criou o homem e a mulher, ele nos criou para sermos eternos. Não existia morte, não existia doença, não existia nada de ruim no jardim do Éden, era tudo perfeito. Mas por causa do pecado, nós interferimos naquilo que era perfeito. E aí a morte passou a existir. Não era para nós morrermos, era para nós termos a vida eterna, vivermos eternamente. Mas por causa da nossa atitude, por causa do nosso erro, a morte passou a existir. Você já reparou que sempre quando um ente querido morre, a gente fica tão abalado, a gente não aceita a morte? Para pensar. A morte vem para todo mundo que nasce morre. Mas isso não é natural? Ninguém aceita a morte de bom grado. Todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo fica em prantos, fica sem chão, fica sem base, a gente fica destruído com a notícia de morte. Por que isso não é natural? Porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Então vamos entender um pouquinho sobre isso? Abre lá sua Bíblia em Romanos. Romanos fica no Novo Testamento, fica mais para o final. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Lá diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E o pecado, ele nos separa de Deus. Por que o pecado ele nos separa de Deus? Porque o salário do pecado é a morte. A consequência de nós pecarmos é a morte, é a separação de Deus. Nós vamos entender um pouquinho mais. Volta só um pouquinho em Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Lá diz assim: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele não tem defeito. Tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é perfeito. E Deus criou o homem de uma forma santa, perfeito. Mas quando ele peca, ele interfere naquilo que é perfeito. Então ele passa a ser imperfeito, cheio de pecados, tendo conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então ele passa a tomar muitas decisões erradas. Ele passa a desejar aquilo que ele não podia, ele passa a querer aquilo que ele não podia. Tudo que é de ruim começa a acontecer por causa da atitude. Sem Deus, nós morremos. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Deus, ele é a água. Nós somos o peixe. Deus, ele não nos proíbe.
Se o peixe disser para Deus, Deus, eu quero ir para a terra seca, Deus vai dizer, peixinho, meu filho, não vai para a terra seca, porque se você for para lá, você vai morrer. Ele não proíbe, mas ele diz, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Ele nos orienta o tempo todo, ele não nos deixa só. Ele não nos deixa enganados, ele nos diz sempre a verdade. Então, quando nós tomamos a decisão de sair da água e ir para a terra seca, o que que vai acontecer? Nós vamos morrer, porque o peixe, ele não vive, ele não existe sem a água. E Deus é a água, e nós somos o peixe nesse exemplo. Agora, nós vamos falar sobre as consequências, tanto para a serpente animal, quanto para a serpente diabo, para a mulher e para o homem. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Gênesis 3:14. Aqui nós vamos falar sobre a consequência para a serpente. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente. Este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aqui é o castigo que Deus está dando para a serpente animal. Muitos estudiosos falam que a serpente naquela época ela tinha patas. Por que que eles dizem que tinham patas, que não é a serpente que nós conhecemos hoje? Porque o castigo dela foi rastejar, foi comer pó. Então, se esse foi o castigo dela, quer dizer que ela não é como nós a vimos hoje. Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem de como era mais ou menos a serpente, como os estudiosos, né, dizem que era a serpente. Vamos continuar aqui no versículo 15. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Aqui está falando sobre a serpente diabo. E o interessante é que aqui Deus castiga Satanás e imediatamente ele bola um plano de resgate para o homem. Entenda uma coisa. Vou te dar um exemplo para ficar muito claro. Eu tenho um filho, é um exemplo. E esse meu filho, ele comete um crime. Eu sei que ele errou. Eu sei que ele precisa pagar por aquilo que ele fez. Ele cometeu um crime. Eu sei que o que ele fez foi muito errado e ele precisa pagar por isso. E aí o meu filho, ele é condenado. Ele é condenado. Por exemplo, ele foi condenado à morte pelo crime que ele cometeu. Mas eu, como mãe, e no caso Deus como pai, ele não vai ficar quieto. Ele vai deixar ver o seu filho morrer ou ele vai fazer de tudo para poder resgatar o seu filho? O seu filho cometeu um crime. O seu filho merece a pena de morte, sim, porque ele cometeu aquele crime. Mas ele fará de tudo para resgatar o seu filho por amor, porque ele ama o seu filho. Consegue entender esse exemplo? E aí começa o plano de salvação, que já está falando aqui em Gênesis 3:15. Olha só que interessante. Abra lá a sua Bíblia em João 3:16. João fica mais para o final da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 3:16. Lá diz assim, olha: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17 diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Imediatamente assim que o homem caiu, ele já bolou um plano de ação para resgatar o seu filho, porque Deus nos ama.
O amor de Deus é tão grande, é tão extraordinário que é difícil até de entender. Imediatamente, assim como em pecou, que Deus falou: olha, filho, você errou e você tem uma consequência, mas eu não te abandonei, eu não desisti de você, eu vou te resgatar. Imediatamente começa o plano de ação para resgatar o homem. E qual que é esse plano? Deus envia o seu filho Jesus aqui na terra para nos ensinar a viver, como viver, passar por tudo o que nós passamos para a gente aprender com ele como viver. E aí no final, o que acontece? Lá no jardim, Jesus obedeceu ao Pai. Ele fez o contrário daquilo que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva desobedeceram no jardim. E no jardim Deus obedeceu. Ele permitiu ser preso. Ele permitiu sofrer. Ele permitiu apanhar. Ele permitiu ser crucificado, ser morto. Tudo em obediência ao Pai. Jesus fez tudo ao contrário de Adão e Eva. Jesus foi aprovado com a sua obediência. Muito bacana isso, né? Deus é perfeito demais. E nesse plano de salvação, muitos se perguntam, mas por que Jesus teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte física e espiritual. Mas como eu já tinha dado o exemplo, né? Como que um pai vai ver o seu filho indo em direção à morte e ficar quieto e não fazer nada? Não, o nosso Pai que é Deus, ele não desistiu de nós e bolou esse plano extraordinário. Mas por que Jesus teve que morrer? Para pagar o preço pelo nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que pagar o preço desse pecado. E é com a própria vida. É com a própria vida. E por isso que Deus bolou todo esse plano de resgate, todo esse plano de salvação. Então Jesus, ele sofreu. Aqui lembre-se que lá em Gênesis, Deus fala que a serpente vai ferir o calcanhar, mas que também vai ser pisado na cabeça da serpente. Aqui está falando sobre Jesus. Jesus ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Jesus, quando foi para a cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós cometemos de errado, ele levou sobre si. Jesus era perfeito, assim como Deus. Ele viveu aqui na terra e ele não cometeu nenhum erro, ele não cometeu nenhum pecado, ele foi perfeito, ele não errou. E mesmo assim, ele levou sobre si os nossos pecados e ele morreu no nosso lugar. Porque quando nós pecamos, né, Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles deveriam morrer. Mas aí é que veio a interferência de Deus falando, não, peraí que eu preciso resgatar o meu filho. Então, foi necessário que Jesus morresse na cruz para pagar o preço do nosso pecado. E por causa disso, hoje nós somos salvos. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, um pouquinho depois, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Lá diz assim, olha: pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo, porque é crendo de coração que um homem se torna reto para Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. Aqui está dizendo a forma de nós sermos salvos. Salvos de quê? Salvos da morte espiritual. Porque nós passamos pela morte física, né? Nós morremos. Mas também existia a morte espiritual. E quando nós confessamos com os nossos lábios, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador.
Eu acredito que o Senhor deu a sua vida por mim. Eu acredito naquilo que o Senhor fez. Eu acredito em tudo aquilo que o Senhor passou. Eu acredito em Jesus. Eu confesso que Jesus é o Rei, o dono da minha vida. Eu acredito, eu confesso, eu falo para todo mundo escutar. Eu sou do Senhor Jesus. Você precisa confessar com seus lábios. Dessa forma, você aceitando aquilo que Jesus fez por você, você é salvo. É aí que vem a salvação espiritual, a salvação da morte eterna. Porque quando o nosso corpo físico morrer, o nosso espírito ele não terá aquela condenação eterna lá no inferno, não. Se você morrer hoje, fisicamente falando, o seu espírito ele é salvo. Por isso que nós dizemos que Jesus veio para nos salvar. Nos salvar de quê? Da morte espiritual. Conseguiu compreender? Então, no próximo vídeo vai ter que ter a parte 3. Nós vamos continuar com o nosso estudo, porque ainda nós precisamos estudar sobre as consequências que vieram sobre o homem e a mulher. E o próximo vídeo, ele tem um assunto tão polêmico, um versículo tão polêmico que eu falei, eu vou dividir, deixar separado, porque vai ter um assunto que ele é um pouquinho polêmico, então eu deixei ele separado, tá bom? Então nós teremos sim a parte 3. Esse aqui foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido claro, objetivo, que tenha tirado as suas dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, você pode curtir, você pode comentar, colocar lá a sua pergunta. Se você tiver dúvida, não fique com essa dúvida. Faça perguntas. Eu terei um prazer em responder, porque o meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Um super beijo.